hoje o Café Camase com o nosso amigo Rafael Nagel, secretário de Administração e Finanças da cidade de Indaial. Rafael, seja muito bem-vindo ao Café Camase. Fala, David. É uma satisfação poder estar aqui com o pessoal da Amase, trocando uma ideia sobre o nosso Refis, né, que vai ser a pauta de hoje aqui que a gente vai conversar. Agradecendo desde já a oportunidade e o espaço. Então chegou a hora que os munícipes então aguardam para colocar a casa em dia, né, Rafa? Que seria o Refins. Tu pode explicar pra gente aí o que seria então o Refins e qual o principal objetivo do Refins nesse contexto? Certo. O Refis é o Programa de Refinanciamento Fiscal. Ele é uma oportunidade do cidadão que tem alguma dívida com a prefeitura procurar o poder público para, em condições especiais, poder negociar essa dívida dele com questões de abatimento de juros e multa e poder negociar essa dívida dele de forma parcelada para botar no popular a casa em ordem, né? Uhum. Quando a gente fala de programa de refinanciamento fiscal, o Refis, ele é um dos critérios de justiça tributária que a gente chama no âmbito do poder público, que é oportunizar de tempos em tempos. O poder público oportuniza para o cidadão que às vezes teve uma situação adversa ou mudou de emprego, perdeu o emprego. A gente teve muito agora, né? Nos últimos 2 anos, a gente ainda sofre reflexos da pandemia. Teve gente que ficou desempregado nesse período. Empresas passaram por dificuldades, né, David? Então é uma oportunidade que o poder público abre para a população, para o cidadão, para o empresário regularizar a situação dele com débitos relacionados ao poder público municipal. Imagine que uma dúvida muito comum aí seria quais as dívidas que entram dentro desse programa e se tem alguma condição especial para poder se enquadrar dentro desse plano. Certo, vamos lá. É que é importante destacar, obrigado até pela pergunta, porque às vezes as pessoas têm dúvida, né? A gente teve outras edições do Refis que a galera veio lá com dúvida do Serasa, do boleto de uma loja comercial, e não é o intuito do programa, né? O programa é para tributos e taxas, impostos e taxas emitidos pelo município de Indaial, né? Então a gente não vai conseguir negociar, por exemplo, eu tenho uma dúvida relacionado ao meu IPVA do meu carro. Não cabe, porque o IPVA é um imposto estadual, então não cabe no nosso Refis. Tem alguma dúvida de imposto de renda? Não vai ser aqui também no Refis, porque o imposto de renda é um imposto federal, é da União, né? Então nesses impostos a gente não tem competência para atuar. Aqui na sua maioria a gente vai tratar de IPTU, na pessoa física principalmente, ISS na pessoa jurídica e as emissões de taxas, alvarás, essas pendências de rotina do poder público aqui da prefeitura. Esse é o objeto do Refis. Qualquer taxa ou imposto emitido pela prefeitura, né? Se a gente pudesse pontuar as vantagens, né, as principais vantagens do Refis, qual seria? É importante nós criarmos outra distinção. As pessoas sempre nos abordam dizendo, então não vou mais pagar meu IPTU lá no mês de maio, sim, porque daqui a pouco vai abrir Refis e vai ter vantagem, né? Qual é a vantagem do Refis? Vamos lá, quando a gente paga o nosso imposto lá, o IPTU, pegando o IPTU principalmente, lá no mês de maio de cada ano, quando ele é emitido, nós temos lá as vantagens de ser bom pagador, de os descontos progressivos, né, de 15%, 10%, 5%, conforme a gente vai aderindo no pagamento à vista. Porque esse é o critério para quem tá em dia com o poder público, não teve nenhuma dificuldade, consegue manter. Esse tipo de benefício, quem adere ao Refis não tem. Porque a dívida principal do contribuinte, ela não é alterada. Porque aqui a gente tem uma distinção clara entre o principal da dívida e o acessório. O que é o principal? É o tributo em si, o tributo, a taxa lá que o cidadão deve para a prefeitura. O acessório é o serviço da dívida, que a gente chama, que são juros de mora e atraso, né? E os honorários, que são os acessórios da dívida, né? A dívida principal, que quando tu é bom pagador tu ganha desconto lá em maio, quando tu adere ao Refis tu não tem nenhum abatimento, porque o principal tu tá devendo, tu não tem mais o que fazer, esse tu é obrigado a pagar. O que tem a possibilidade do Refis é de conseguir reduzir em condições os juros os juros de mora e os honorários advocatícios dessa dívida, né, nas condições do programa, e a possibilidade de parcelamento desse valor devido em faixas de divisão conforme aprovado na lei, né? Porque na verdade não tem, ele deixa de ganhar, por exemplo, o desconto, né? Ele vai pagar mais esse valor, e sem contar que o abatimento é juros, multas e uma parte dos honorários, né? Isso mesmo. Então ainda assim ele vai ter alguns encargos, né? Exatamente. O principal da dívida ele continua pagando, ele perde a oportunidade de qualquer desconto de bom pagador, porque ele não é, nesse momento da vida ele não se enquadra no programa bom pagador. Toda aquela dor de cabeça, né, de protesto no cartório, né, a execução fiscal que vai ter do município contra ele, né? Tem uma certeza, são 2 certezas quando a gente fala de poder público, né? O poder público sempre vai pagar as suas contas, porque ele não pode dar calote.
e o poder público sempre vai cobrar o seu tributo. São duas coisas que ele não pode abrir mão, que é de pagar suas contas e de cobrar o tributo. São duas coisas que o poder público não pode abrir mão. Então, é a oportunidade de fazer com que as cobranças sejam facilitadas para a gente atingir, né? Para deixar aqui bem claro, se alguém tem hoje uma dívida ativa e quer regularizar, quer aproveitar, onde ele iria? Aqui a gente sempre pede, em outras edições do programa a gente colocou canais de comunicação via telefone. Só que isso acaba dando muito problema porque cada situação de cada devedor é muito particular. Então o ideal é o quê? Procurar a Praça do Cidadão, é o ambiente preparado ali para atendimento ao cidadão da prefeitura, do ladinho da Docasta, ali no bairro Tapajós, né? Na Praça do Cidadão funciona a unidade de conciliação. O pessoal lá é treinado e especializado em atender o cidadão que tem dívida com a prefeitura, né? Então é buscar a Praça do Cidadão lá no horário comercial, para consolidar a dívida, fazer negociação, ver parcelas, né, para a gente conseguir dar um melhor atendimento e ter a certeza de qual é o montante da minha dívida, com o que eu estou lidando, o tamanho desse monstro, que às vezes a gente acha que é muito maior e não é. O pessoal está lá preparado para atender e dar a melhor solução para o nosso cidadão, para o nosso contribuinte, né? Falando de prazos, né? A gente sabe que a gente tem um time que o Refis fica aberto. Qual que é esse tempo? A gente já tem essa data? Já iniciou? Tem uma data para terminar? Já temos. A lei foi aprovada na Câmara de Vereadores, sancionada pelo prefeito no dia 30 de junho. Então, a partir dali, a gente pôde começar a rodar o programa. Então, ele iniciou em 1º de julho, né? E ele vai até o dia 10 de dezembro desse ano. Ano passado nós fizemos ele exatamente na mesma condição. No final do ano passado também teve refis, né? Até na divulgação é chamada, vem a segunda edição do maior refis de todos os tempos, porque ele é exatamente no mesmo modelo do ano passado. Nós dilatamos o prazo porque ano passado muita gente não conseguiu aderir. Quando ficou sabendo o programa já tinha fechado e a gente não conseguiu atender todo mundo como deveria, né? O que é o bacana desse prazo dilatado, David? O cidadão pode ir lá na praça, sentar lá na unidade de conciliação, pegar esse montante da dívida. Normalmente, quando a gente fala de dívida com o poder público, é relacionado à nossa casa ou relacionado ao nosso empreendimento. Quando a gente fala do CNPJ, né, que às vezes vai ter uma dívida ali com o município também. E é justamente buscar o programa logo agora no começo, lá ver quanto é esse valor, porque a gente compila isso tudo para tu ter um montante, né? Quando tu vai refinanciar, tu tem que refinanciar a integralidade do que tu deve para o município, né? E daí tu levar isso para poder pegar esse bolo completo e levar para dentro da tua casa, para dentro do teu comércio, da tua empresa e discutir, né, seja com a tua equipe, seja com a tua família, a melhor forma de aderir ao programa, né? Questões de parcelamentos, vale a pena fazer à vista, enfim, todas as situações aí financeiras que são iguais, né? Hoje, se alguém que vai procurar, tem algumas regrinhas quanto à condição de pagamento, parcela mínima, eu sei que tem alguns detalhes, era legal a gente talvez colocar, e até o prazo máximo que seria possível fazer um pagamento, porque algumas pessoas têm uma ideia e às vezes deixam de ir porque acham que tem que pagar à vista, na verdade não, né? Além da amortização de juros e multa, ainda tem a facilidade de pagamento junto ao município, né? Isso mesmo. Aqui é legal, a gente distribuiu um montante de dívidas aqui, só trazer um dado estatístico. Hoje o município tem para buscar de dívida, David, algo aproximado a 116 milhões. Isso é hoje o que tem de dívida ativa no município possível de ser captado, né, de ser cobrado. Nessa faixa desses 116 milhões, se a gente fazer uma curva 80-20, 80% dos cadastros que devem para o município algum imposto, eles se enquadram até 10 mil reais. Né? Então são pessoas que devem ali valor até 10 mil. Então esse é o maior volume não é o maior volume financeiro, mas é o maior volume de CPFs ou CNPJs com alguma restrição com a prefeitura, né? Quando nós criamos o programa, então a gente criou faixas de parcelamento, iniciando o valor máximo do débito, né? Consolidar tudo que tu deve para a prefeitura, que às vezes pode dever mais de uma coisa, né? Às vezes a pessoa pode dever IPTU e ISS, dever IPTU e Alvará, enfim, consolida tudo, vai lá, faz a busca e consolida tudo, né? Se o valor máximo do débito ficar até 5 mil reais, não tem percentual mínimo de entrada. E esse valor pode ser parcelado em até 18 vezes. Legal. Tem correção daí? Não, aqui aplicou o INPC no principal, né? Antes de dividir, aplica o INPC, que é a atualização, e depois só aplica ali, né? No parcelamento tem juros de 0,5% daí no parcelamento, que normalmente é 1%, no refis reduz para 0,5%. Tem uma condicionante. Existe o 0,5% de juros no parcelamento, só que se tu fizer essa divisão de parcelas em até 3 e 6 vezes, esse valor é reduzido. Então depois daí a gente adentra nessa situação particular. Então vamos pro geralzão primeiro. Até 5 mil valor do débito, não tem percentual mínimo de entrada
E o número de parcelas pode ser até 18 vezes dividido esse tributo, esse montante. Depois, o valor máximo do débito, ele vai somando 5 mil reais em cada faixa. Então, ele de 10, 15, 20, 25 vai até 40 mil e depois acima de 40 mil. Nessas condições, 10 mil, 15 mil, 20, 25 mil, 30, 35 mil, 40, acima de 40 mil, precisam de 10% de entrada. Daí tem que dar uma entrada. E as parcelas elas vão aumentando conforme o valor do montante de cada faixa, ele vai aumentando em 6 vezes a possibilidade de parcelamento. Vamos uma passada em cada um deles para ver como ficaria o cenário, né? Então até 5 mil reais não tem entrada e pode parcelar em 18 vezes. Se o débito for até 10 mil, 10% de entrada em 18 vezes, 15 mil reais em 24 vezes, até 20 mil reais 30 vezes, até 25 mil reais 36 vezes, até 30 mil reais de dívida 42 vezes, até 35 mil reais de dívida 48 vezes, até 40 mil reais 54 vezes e acima de 40 mil 60 vezes. Legal. Foi dividindo, conforme vai aumentando o valor da dívida, vai aumentando a possibilidade de parcelamento também. E aí agora eu vou entrar no que foge essa regra, é que nos parcelamentos que acontecerem em até 3 parcelas, né, tu fez o débito, em 3 parcelas tem anistia de 100% de juros e multa. Então se eu pegar, fui lá, fiz a dívida, vou parcelar só em 3 vezes, não aplica nada de correção? A correção sim, só o 0,5% de juros não tem. Que legal. Não aplica, né? Se dividir da quarta a sexta parcela é metade por cento do que daí dos juros do principal ali da dívida, né? Então essas são facilidades justamente para quem tem esse valor ali, que é a nossa maior faixa de CPF e CNPJs com problema, para ele conseguir realmente fazer, vale mais a pena dar uma forçada no meu caixa e dividir só em 3 ou só em 6 parcelas para reduzir esse 0,5%, ou vale mais a pena pegar e separar num prazo maior para eu ir pagando e não me descapitalizar. A pessoa consegue ter várias formas de pegar e estudar a melhor forma para aderir. Como tu falou, a melhor forma que fica para ele, para a família, para a empresa. Isso, exatamente, que daí vai daí do cenário, como é que cada um tá na sua casa daí, né? Rafa, qual a expectativa da prefeitura com o Refis desse ano? Como a gente ampliou o programa em questão de prazo, né? A gente vai conseguir apurar esse montante a partir do ano que vem, só porque quando o cidadão for lá até dia 10 de dezembro, ele ainda pode parcelar em 3 ou 6 vezes a partir do ano que vem, né? A nossa expectativa é girar em torno de 4 milhões de arrecadação com o programa. No ano passado nós atingimos 3 milhões, como a gente está abrindo por mais tempo a adesão ao programa, a gente pretende ampliar essa margem de arrecadação. O ideal seria pelo menos 10% do montante que é devido, que daí a gente giraria em torno de 11, 12 milhões, né? Vamos fazer todos os trabalhos de comunicação, tentar entrar em contato com o devedor, até porque para as pessoas saberem que o Refis está ativo mesmo, que o programa está aí para ser estudado pela população também, para ver se vale a pena aderir ou não. E a nossa intenção é divulgar e comunicar para ter o maior número de adesão, né? Quanto mais recurso entra para nós, com certeza melhor, que reverte em benefício para a comunidade, né, David? Rafa, uma informação importante, tu falou em 4 milhões de arrecadação aqui, né? Já tem uma destinação para esses valores? Esse recurso, quando ele ingressa no caixa da prefeitura, ele entra para dentro do caixa que a gente chama de recursos livres. O recurso livre é a nossa fonte ordinária de recursos, como todo o IPTU, todo o ISS que entra, ele entra no caixa livre da prefeitura, né? Esse recurso ele ajuda o quê? Ele ajuda a custear reforma e ampliação de escola, de posto de saúde, contratação de médico para atender na linha de frente lá do SAIS, todas as situações que a prefeitura é obrigada a manter, todos os serviços públicos são custeados com essa fonte de recurso ordinário, né? Por exemplo, as obras de infraestrutura como um todo, né? Na área imobiliária a gente sabe como é importante, né? Vamos pegar a quarta ponte como exemplo, né? O desenvolvimento que vai trazer para dentro dessa cidade, né? Da nossa cidade. Até fazer um recorte aqui, David. A ponte ali, para quem não conhece, trazer uma curiosidade, ela vai ser a maior ponte construída em cima do rio Itajaí-Açu. Ela vai contar com 586 metros, né? E hoje ela está sendo custeada nesse momento com recurso de financiamento, mas esse financiamento a gente já está pagando, já está amortizando dívida e juros. Esse dinheiro que entra do Refis, por exemplo, ajuda a bater. Vai ajudar a bater a gente gasta de um lado investindo e entra de um outro lado para pagar esses investimentos todos, né? Então, todo o dinheiro que entra no caixa da prefeitura, ele é revertido integralmente em atendimento à comunidade, em prestação de serviço público, né? Tá aí mais um grande motivo para aproveitar o Refis e colocar esse valor para dentro do caixa da prefeitura, né? Com certeza, até porque hoje quando a gente pega a análise de dado contábil e financeiro da prefeitura, por exemplo, na Secretaria de Saúde, que é onde grande parte da população utiliza de serviço, né?
A cada R$10 que a gente investe em saúde pública hoje aqui no município, 78%, R$7,80 é do caixa, desse caixa livre da prefeitura, dos nossos recursos, que a gente chama do recurso do nosso bolso, né? Que é aquele que é o nosso cidadão ali que paga o imposto, que ficou aqui. Principalmente de IPTU e ISS, que são as duas maiores fontes de arrecadação hoje, né? Então, de tudo que a gente investe na saúde de Indaial, 78%, né? A cada R$10 que a gente bota na saúde, R$7,80 é do nosso caixa e o restante vem do governo federal e estadual. Quando a gente vai para assistência social, é que nessas duas áreas é onde a gente tem a maior entrada de recursos vinculados das outras esferas, né? Hoje o assunto da pauta é arrecadação tributária, né? Porém, também se fala muito na reforma tributária. Eu queria entender a tua visão, Rafa, dessa reforma tributária para com a prefeitura, para com os impostos municipais. Vários textos foram discutidos, vêm sendo discutidos ao longo dos anos aí de reforma tributária em âmbito nacional, né? Até porque a competência para legislar, em sua maioria, está na União e a gente fica, às vezes, à mercê da decisão do governo federal, né? Dos nossos representantes aí no poder federal, né? Hoje, existiam duas principais, uma delas tratava mais horizontalmente a questão, discutindo na nivelação de impostos de mesma linha, né? Dos impostos municipais, estaduais e federais, tipo, a unificação de uma taxa de ICMS para todo o Brasil igual, dos impostos em cada uma das suas esferas, né, da União, do Estado, dos municípios, uma uniformização dentro de um mesmo nível. Mas o que está sendo discutido hoje nos gera um pouco de aflição, a gente ainda não sabe ao certo o que vai ser votado, o que está sendo discutido, mas no que se propõe hoje é a unificação de alguns tributos que hoje a gente arrecada, que passariam a ser arrecadados pelo governo federal. Então hoje a gente não teria esse impacto. Hoje o principal deles que está se cogitando mexer é o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que hoje ele é de competência do município, a sua arrecadação, ele e o IPTU hoje são os carros-chefes aqui de arrecadação tributária aqui no município, porque hoje a gente já sabe que muitas vezes a gente precisa ir lá buscar, né, tem dados já que comprovam, quando a gente procurei no Instagram, tem diversos mapas dizendo o quanto às vezes os estados contribuem para o bolo da União e quanto que isso volta, né? Então, teoricamente, o receio é que diminui essa arrecadação consideravelmente. E além da diminuição, a gente não sabe o delay, né? O tempo que isso vai levar de ir para a União e voltar, né? Essa cobrança, porque hoje esse imposto, querendo ou não, a nossa cidade, a economia da nossa cidade está fundamentada também na prestação de serviço, né? Nós temos instituições de ensino, enfim, inúmeras situações aí que arrecadam o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, né? Então, perder esse tipo de arrecadação hoje é muito sensível, então a gente precisa também preparar o fluxo financeiro do município para essas mudanças possam acontecer aí. Por mais que aconteça só em 2026, a entrada em vigor do texto que está sendo discutido, mas a gente já precisa começar a preparar hoje, porque imagina uma prefeitura, né, do tamanho da nossa cidade, toda a máquina pública precisa se adequar para essas possíveis alterações de arrecadação que a gente vai ter pela frente, até porque ano que vem, no próximo ano, a gente já começa a discutir o plano plurianual, que é a ferramenta orçamentária de gestão de planejamento estratégico da cidade para os próximos 5 anos. E a gente precisa trazer toda essa discussão para dentro do nosso dia a dia, até porque vai impactar, né? Vai impactar na nossa arrecadação, vai impactar que não sabemos precisar ainda porque como o texto não foi aprovado, a gente não consegue ainda desenhar se vai ser positivo ou negativo, mas teremos um impacto. Vai ter mudança, né? Vai ter mudança, então a gente precisa, de alguma forma, estar preparado para o que vem aí. Rafa, queria te agradecer, né, por ter aceito o nosso convite para conversar um pouquinho sobre o Refins e deixar aí sempre as portas abertas quando quiser bater um papo, vir para tomar um café com a Masi, a gente está sempre à disposição. Obrigado, David. É sempre importante divulgar as boas ações da prefeitura. Só reforçar, né, que o Refins ele fica aberto, está aberto já desde o dia 1º de julho até o dia 10 de dezembro, lá na Praça do Cidadão, na Unidade de Conciliação. Legal. Rafa, obrigado pela visita aí.